E aí galera, tudo bem com vocês? Outubro é o mês das crianças, certo? E a tia aqui demorou, mas vai lançar finalmente um vídeo falando um pouquinho sobre filmes para criança, para idosos, para adolescentes, para jovens, para todos os tipos de idades. Afinal, Disney pega todos os tipos de idades, vai dos bebês até os velhinhos de 90, 100, 120, 100 anos de idade, né? Hoje eu vou falar sobre os live actions, os meus preferidos, tá? Então tem alguns aqui que não chegaram no Brasil ainda dublados, mas já tá chegando porque o Disney Plus tá chegando, né? Dia 17 de novembro já tá aqui na porta. E no nosso 10º lugar fica Mowgli e o Menino Lobo. Não é porque o filme não é bom, não é porque o filme não foi legal, é porque o Mowgli o desenho já não era um dos meus desenhos favoritos. Então Mowgli ficou em 10º lugar porque o filme é bom, toda a parte de selva, a história do filme, ela meio que segue o padrão do desenho, né? E um ponto pra mim que eu acho muito essencial nos live actions é eles seguirem o desenho. Lógico, colocar uma cena a mais, uma cena ali, ou uma coisa assim, que não mude o contexto da história, tudo bem, mas pra mim, filmes que, Cinderela, e a história é totalmente diferente, não tô falando live action, dei só um exemplo. Pra mim eu não gosto. E Mowgli é um filme que segue, né, o padrão do filme. E eu gostei bastante, mas ele fica em 10º lugar porque tem outros live actions que eu acho que são mais legais e mais interessantes. Uma curiosidade, né, o filme, ele é um live action, né, tem pessoas, né, tem personagens, mas ele foi 80% gravado digitalmente, né? Então essa é uma curiosidade sobre o filme. O filme, ele é legal, ele te prende, você fica assim, quem já assistiu Mowgli é apaixonado por Mowgli. É um filme, assim, fantástico. É que ele já não era um dos meus desenhos favoritos, então ele ficou em 10º lugar. Em 9º lugar, a gente tem Dumbo. Dumbo também não é um dos meus desenhos favoritos, então vocês já vão esperando lá pra frente os meus desenhos favoritos de quando era criança. Mas Dumbo não era um desenho assim. Eu ia na locadora, quem é da época de locadora? Gente do céu. Olha, eu falo tanto pras crianças de hoje em dia que ia eu na minha época, quando era criança, não ter que ir na locadora alugar filme, que era só ter um leque assim de desenhos pra assistir em casa. Gente do céu. Minha época, eu não ia na locadora. Eu quero assistir Dumbo. A Dumbo aparecia lá em casa porque o meu irmão pegava na locadora pra assistir, ou o meu pai. Não era porque eu pegava a Dumbo pra assistir, não. Mas não é porque o filme é chato, não é porque a história é chata, mas é que pra mim não era muito interessante. Mas Dumbo conta a história, né, do elefante que nasceu no circo com as orelhas muito grandes e ali acaba conseguindo voar. E acaba conseguindo voar com essas orelhas. No filme não muda absolutamente nada da história. É a mesma coisa, ele nasce no circo, ele com a deficiência, né, das orelhas serem muito grandes, as pessoas zoam ele, acabam tratando ele bem, e aí com o tempo ele consegue mostrar esse poder dele, conseguir voar com as orelhas. Uma curiosidade sobre o filme é que, vocês que já assistiram Dumbo, acho que todo mundo já assistiu pelo menos uma vez na vida o desenho Dumbo. No filme, os personagens humanos, eles não têm muita fala, eles não aparecem tanto. Já no filme é o oposto, é os personagens humanos que falam, contam toda a história do Dumbo. E os animais não falam. Então eles fizeram uma diferença. Essas são as diferenças que eu acho legal, que não estragam a história, entendeu? Então quando se fala, vão fazer um live action de um filme e tal, eu acho legal quando eles seguem a história, mudam algumas coisas, porque senão é uma mesma história. Mas não mudam drasticamente, só colocam um nome lá pra dizer que é o filme. Então eu acho legal. Essa é uma curiosidade do filme, né, que os humanos que são o foco maior da história, né, a história se passa pós-guerra, pós-segunda guerra, né, aí conta toda a história lá da família, do pai que foi trabalhar no circo, que a esposa morreu e agora ele tem que cuidar das crianças, e aí a elefanta tem o Dumbo. Então a história é fantástica, ela te prende, ela é maravilhosa, mas ela fica em 9º lugar na minha lista, ok, galera? Em 8º lugar, vem um filme que não chegou ainda no Brasil, mas já tá chegando, que é A Dama e o Vagabundo.
Não sei se vocês sabem, mas Dama e Vagabundo teve um live action, que foi lançado pelo Disney Plus lá nos Estados Unidos. Mas como o Disney Plus fez toda essa novela e só tá chegando agora, muita gente ainda não assistiu. Então vocês que não assistiram, corre pra assistir assim que o Disney Plus chegar aqui no Brasil, porque o filme é fantástico. Eu não aguentei a ansiedade e assisti ele legendado. Mas o filme é maravilhoso, ele segue assim o padrão certinho do filme da Dama e Vagabundo. E pra você, não sei vocês, mas eu era apaixonada pelos aqueles dois cachorros. E eles contam a história e você vê os cachorros assim na vida real, é fantástico. Tem algumas mudanças, né, na história, mas assim, é o que eu falo desde o início do vídeo, não são mudanças que acabam com a história, que destroem a história e criam uma história diferente. São mudanças que mudam assim um pouco o rumo da história, mas que você consegue assistir e falar, nossa, é igualzinho o desenho. Então assim, ele tá em 8º lugar, mas assim, é um dos meus queridos. Eu gostei muito do live action. Eu achei assim fantástico ver. Nossa, quando eu assisti em casa, eu falei, nossa, gente, me senti uma criança novamente. E o filme assim é fantástico. E uma curiosidade pra vocês, toda aquela cidade, a cidade de onde se passa, ela se foi baseada na cidade natal do Walt Disney. Então, eles se basearam toda essa cidade na cidade do Walt Disney. Então, fica aí uma curiosidade pra vocês sobre a Dama e o Vagabundo. E assim, chegar dublado, correm pra assistir, porque o filme é fantástico. Em 7º lugar fica Malévola, né? E assim, pra mim é um live action e ao mesmo tempo não é. Porque ele conta um pouco da história da Aurora, conta, mas ele é focado na história da Malévola. E querendo ou não, pra mim, eu acho legal, porque assim, a gente sabe dos vilões o que apareceu pra gente nos desenhos, né? Agora eu sei que tem livros, né, contando a verdadeira história da Úrsula, da Malévola, da Rainha Má. Mas nos desenhos a gente não sabe o porquê delas serem más, o porquê de aconteceu aquilo, simplesmente aconteceu. E a história da Malévola conta um lado oposto que a gente não sabia. Então eu acho Malévola sensacional. A imagem, assim, todo aquele contexto das cenas é maravilhoso. Um trecho que eu acho, assim, fantástico, que a Angelina Jolie, ela falou uma vez na entrevista, na época do lançamento do filme, é que aquela cena que o príncipe arranca, né, as asas dela enquanto ela tá dormindo e ela acorda e ela sente que ela tá sem as asas, ela fala que é a sensação de uma mulher quando ela tá sendo estrupada. E assim, aquilo assim, realmente, se você agora, depois de você ver isso, ou você já viu essa entrevista dela, e você vê, mano, realmente, porque ela se sente totalmente violada, totalmente exposta. E ela mexe, ela dá, até arrepia quando você fala dessa cena. Então, o filme, ele é fantástico. Só que pra mim, ele não tá nos top 10, nos top 5 dos live action, porque pra mim, realmente, ele não é um live action. É uma história nova de um personagem que não foi contado, porque não tem um desenho contando sobre Malévola. Tem um desenho da Bela Adormecida. Então, eu acho sim legal, é um live action, mas é um live action da Malévola, contando a história da Malévola. E uma curiosidade, os chifres da Malévola, né, todo aquele desenho, eles foram compostos pra assustar mesmo, baseados na imagem do diabo, pra botar medo até na morte. E o legal é que a criança, né, a Aurora, quando era criança, é a filha da Angelina Jolie. Porque nenhuma outra criança morria de medo de chegar perto dela com o figurino da Malévola, né? Então, ó, várias curiosidades do filme. Em 6º lugar fica Mulan, outro filme que ainda não chegou no Brasil dublado. Ele vai chegar junto com o Disney Plus. E assim, eu assisti ele legendado. E assim, o filme, ele é fantástico. Quando começaram, né, os rumores falando sobre Mulan, que iam tirar o Michu, que não ia ter as cenas das músicas e tudo mais, eu falei, mano, esse filme vai ser uma porcaria. Gente do céu, não fazem isso com o filme, que ele é fantástico. Porque foi o que eu falei, eu tenho esse preconceito de mexerem muito no filme que é live action e estragarem. Mas é Disney, né? Disney, mano, ela pode mexer, pintar o set que ela não estraga o filme. No meu ponto de vista, pelo menos. Se vocês não acharam isso, aí vocês comentam.
E Mulan é um filme que não chegou ainda no Brasil, né? Mas já tá chegando dia 17 de novembro, tá aí. Eu assisti ele legendado e eu falo, gente, eu meti muito pau em Mulan quando falaram que iam tirar o Michu, que não ia ter as cenas de música. Eu falava mesmo que o filme ia ser uma porcaria. E não é. Ele é fantástico. Você sente a princesa Mulan, assim, totalmente, de uma forma totalmente nova. Mostra uma verdadeira guerreira, né? Porque conta a história de uma guerreira. E assim, eles tiraram o Michu. Não foi porque, ai, não quero Michu. É porque, querendo ou não, ofendia a tradição chinesa. Porque os dragões, né, eles são poder, eles mostram poder. E o Michu não mostrava muito poder, assim, no desenho, né? Então eles acabaram tirando o Michu e colocaram de um jeito diferente, assim, pra gente. Mas o filme, assim, é fantástico. Assim que ele chegar dublado pra gente aqui no Brasil, eu vou gravar um vídeo falando mais sobre ele, contando sobre o filme com mais detalhes, né? Porque agora, querendo ou não, eu assisti legendado, não sei se vocês já assistiram, mas corre e assista, porque o filme é fantástico. O filme tá sendo gravado há praticamente 5 anos, galera. 5 anos para ele ser finalizado. Então pensa em um filme top que a Disney lançou. Porque não foi 1 ano, 2 anos, foi 5 anos. E não é filme de computação, desenho animado. Porque desenho animado normalmente demora um pouco, né, pra ser lançado, por toda a parte gráfica, né, toda a parte de 3D, enfim. E é um filme gravado, e eles demoraram 5 anos pra ser lançado. Bota tempo. Em quinto lugar, fica Alice no País das Maravilhas. Gente, é um filme que eu odiava quando era criança. O desenho, mano, ó, 3 desenhos que você não podia colocar aí pra mim que eu não assistia. Era Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e Mowgli. Gente do céu, olha, era desenho que eu não sentava nem pra assistir. Eu ficava até com raiva. Mas quando lançou o filme lá em 2010, eu fui no cinema assistir. Eu falei, gente, Por que eu não gostava da tadinha da Alice? A bichinha é tão legal. Mas quando eu era criança, eu odiava o filme. E não sei se é porque, né, Johnny Depp tá lá como chapeleiro, maluco, e assim, eu fiquei um pouco apaixonada. Fiquei, né, queria ser uma Alice? Queria, mas não deu, né, não sou loira. Sou meio maluca que nem a Alice? Sou, mas, né, fazer o quê? Então, Alice no País das Maravilhas é um filme, assim, fantástico. Mano, ele deixa você, assim, como se você estivesse realmente no mundo do País das Maravilhas. Toda a parte de computação, toda a parte da animação é fantástica. Até porque, né, se a gente fala que ele foi fantástico, ele ganhou Oscar, galera. Então, pro filme chegar a ganhar um Oscar, é porque o filme foi top, pra não falar outra coisa aqui e o YouTube me bater. No Oscar de melhor direção de arte, melhor figurino. Então, galera, o filme é muito top. Duvido que vocês ainda não assistiram Alice no País das Maravilhas. Ele te prende. Não é uma história 100% igual do desenho, mas é o que eu falei. Muda, mas continua com a essência do filme. Não é um novo filme só com nome. Continua com a essência. O Chapeleiro Maluco, ele é fantástico. Mano, o John Depp, ele serve pra fazer papel de gente doida. Ele só serve pra isso. John Depp, ele foi feito pra fazer papel de gente maluca. Não tem um filme que ele não faz um papelzinho de doido. E assim, ele é fantástico. Então, assistam. Pra mim, ele fica assim, num quinto lugar, assim, ó, com um aperto no coração. Mas é porque ainda tem outros filmes, assim, que ganharam um pouquinho mais o meu coração. E Cinderela fica em quarto lugar. Assim, é um filme fantástico. Ele não ficou um dos top 3 por conta de algumas cenas que não aconteceram. Eles mudaram, é o que eu falei, eles mudaram a história um pouco, mas não estragaram a essência do filme, né? Não colocaram as musiquinhas, que é, né, a parte... Mano, Filme de princesinha, sem as musiquinhas, não é filme de princesinha, galera. Tem que ter a musiquinha. então, ele é fantástico. O vestido lá, o baile que ela faz com o príncipe, fantástica. Então, o filme, assim, ele é extraordinário. E assim, uma curiosidade, gente, foram 7 quilômetros de tecido pra fazer os 8 vestidos da Cinderela. Sabe o que é 7 quilômetros de pano? 7 quilômetros de pano, gente. Pra fazer aquele vestido azul estonteante, né, que ela usa no baile. E foram feitos 8 vestidos daqueles parecidos assim pra gravar a cena que ela... Em terceiro lugar, vem o filme que foi lançado recentemente, que é Rei Leão. Gente, Eu cantei Hakuna Matata no cinema, galera. Sabe o que é isso? Eu quase criança olhava pra minha cara e falava, sai, esse é meu momento. eu e minha prima e meu namorado dormiu.
assistindo Hakuna Matata. Gente, olha, ele não teve infância. Mas, gente, ó, foi um momento assim, eu sei que o filme não é com leão, zebra, macaco, de verdade, são todos feitos em computação. Mas o realismo daquele filme, gente do céu, pra ele não ser perfeito, tá no primeiro lugar, é porque não tem aquela música do Scar. Porque se tivesse aquela musiquinha do Scar, que ele canta lá pras hienas, e a juba dele fosse preta, filha, ele ia estar em primeiro lugar. Mas de resto, olha, ele é sensacional. O filme, assim, é perfeito. Eles conseguiram seguir direitinho as cenas do desenho. Lógico, teve uma cena ali, outra aqui que eles tiraram, colocaram algumas outras cenas. Ah, e olha, o único ponto negativo que desse filme todinho, que tinha que ter aquela ceninha do Pumba e do Timão, o Pumba com a maçã lá pras hienas e o Timão dançando hula-hula na frente das hienas. Mas eu entendo que foi pra mostrar mais um realismo dos personagens, mas olha, se tivesse aquela cena ali, eu ia chorar de dar gargalhada dentro do cinema mais do que eu já ri com eles. E uma curiosidade, galera, o Pumba foi o primeiro personagem da Disney que soltou pum no filme. Ele foi uma curiosidade que a tia conta pra vocês. Ele foi o primeiro personagem da Disney a ter seu pum exposto nos filmes. Em segundo lugar, galera, vem, assim, uma das minhas princesas, assim, queridíssimas, assim, do meu coração, que eu assistia todo fim de semana quando eu ia na locadora, alugava ela, a Bela e a Fera. Gente, quando falaram pra mim, vai lançar o trailer, quando lançou o trailer, gente, eu assisti aquele trailer umas 60 vezes na mesma hora, assim, de arrepiava na hora que eu via a cena. Pra vocês terem ideia, que não é só a tia aqui que é louca da Disney, tá? O trailer alcançou quase 100 milhões de visualizações em menos de 24 horas. 100 milhões de visualizações em 24 horas para um trailer de filme, gente. Pra você ver que não era só eu que tava esperando esse filme. O filme foi lançado e, gente, todo mundo, você via no cinema, as pessoas cantando, né? Foi uma versão um pouquinho mais acústica das músicas, mas, assim, o filme foi fantástico, seguiu, assim, o roteiro direitinho do filme, do desenho animado. A Fera foi perfeita, assim, fizeram a Fera de um jeito, assim, perfeito, quase parecida com a do desenho. A Emma, gente, ela é a Bela, eu não consigo mais olhar pra Bela e não ver a Emma. O filme, assim, é perfeito, gente, perfeito. Pra mim, novamente, sempre tem uma ceninha que eu acho que devia ter. Eles tiraram lá aquela música que os utensílios estão limpando o salão e falando que queria virar humanos. Aquela música, eu acho que ela devia sim estar no filme pra estar perfeita. E eles introduziram, né, contaram um pouquinho sobre a história da mãe da Bela. E eu achei essa cena perfeita. É o que eu falo, não mudou a essência do filme. Acrescentou algo que a gente não sabia, que a gente gostaria de saber. Então eles conseguiram colocar cenas ali que mudassem um pouco o filme, mas não mudou drasticamente e trouxe curiosidades pra gente. Uma curiosidade também, galera, o vestido da Bela, né, aquele vestido amarelo, o sonho de princesa, quantas vezes eu não sonhei com aquele meu vestido amarelo da Bela. Gente, como eu queria aquele vestido pra mim. Ele chega aproximadamente 55 metros de cetim pra fazer aquele vestido amarelo da Bela. Eu falo, gente, queria. Sonho de consumo. Mas ele ficou em segundo lugar. E em primeiro lugar, gente, que live action é aquele? É Aladdin. É uma princesa que eu odiava quando era criança. Você vê como as coisas mudam quando você fica adulto? Eu não gostava da Jasmine, ela era uma princesa pra mim renegada. Eu nem lembrava da existência da bichinha. Aí eu fui assistir live action, gente, eu já quero virar Jasmine. Eu falo, não, eu vou virar Jasmine. Tia, quando era criança, ela brincava, ela falava que eu parecia com a Jasmine, eu ficava brava. Falava, não parece a Jasmine. Hoje em dia, se ela falar pra mim, fala, tia, eu te amo. Pode falar, tá, tia, você tá vendo esse vídeo? Fala aí que eu pareço com a Jasmine, que vai aumentar meu ego. Mas, mano, que live action é aquele? Não sei se é porque tem o Will Smith, que, gente, que gênio é aquele? Você não consegue tirar uma gargalhada com aquele gênio. Ele é fantástico.
Os personagens também, né, mostra a essência. A Jasmine tem um poder a mais, né, agora ela não é só uma princesa que não quer casar com qualquer príncipe, ela quer governar o reino dela, né, tem toda aquela história por trás. Aquela música da Jasmine, gente, por que não tem aquela música no desenho? Porque, gente, olha, o filme, ele é perfeito. O desenho eu reassisti antes de assistir o Aladdin de novo, porque eu não sabia mais a história. Eu não sabia mais o que acontecia de tanto tempo que eu não assistia Aladdin. E, olha, o live action dá 10-0 no filme. O filme é bom, o desenho é legal, ele prende. Depois, hoje, eu com outra cabeça assisti. Realmente, o desenho é muito bom. Não sei o que Patrícia, com seus 6 anos de idade, não gostava do filme. Mas, assim, o filme é perfeito. O live action, mano, ele segue, assim, drasticamente o roteiro do desenho. Tem todas as cenas, músicas, tem uns pontos ali diferentes. Aquela cena dos cremes, que o Aladdin fala que vai comprar ela, vender ela, sei lá. Eu falo, gente, cava um buraco, coloca ele lá dentro. Coloca ele lá dentro e deixa ele lá. Até o gênio ficou com vergonha dele. Aquela cena é fantástica, o filme é fantástico. Se você não assistiu, que nem Alice, você tá vivendo errado, pausa o vídeo aí, vai correr atrás de Aladdin, vai assistir e depois volta aqui e conta o que você achou da Aladdin. E uma curiosidade pra vocês, gente, os atores ficaram 2 semanas gravando em cima de um tapete, né, uma estrutura que parecia um tapete, para eles gravarem a música O Mundo Ideal. Imagine duas semanas fazendo a mesma coisa para sair tão perfeito do jeito que saiu. Gente, Disney, quando ela fala vou fazer, ela fala vou quebrar a cara de todo mundo porque o filme vai ser fantástico. Disney ela não tá pra brincadeira. Assim, a tia aqui é apaixonada pela Disney, né? Ela não fala mal da Disney, mas assim, eu não tenho o que falar, porque o filme é fantástico. Eu acho que, mano, você vê as críticas, o filme é perfeito. O Will Smith, mano, olha, então o filme, assim, foi perfeito, por isso que ele tá no meu top 1 dele, o primeiro do ranking. E, gente, se vocês não assistiram, assistem, tá? Hoje eu falei um pouquinho sobre o top 10, né, dos meus live actions. Atrasei, porque esse vídeo era pra sair no Dia das Crianças, mas a tia aqui enrolada. E eu vou lançar. Novidades, assim, bombásticas que saem na hora, eu sempre posto no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem, seguem lá. Porque lá, qualquer novidade, assim, que saiu na hora, eu tô postando lá pra vocês verem, terem as novidades, trailers de filmes. Quando a Disney Plus lançar o valor, com certeza vai sair primeiro no Instagram e eu já posto lá pra vocês. Então é isso, galera. Esse foi meu top 10 dos filmes de live action que eu mais gosto. E comentem aqui embaixo o top 10 de vocês.